aqui fazendo essa nossa sequência de vídeos, esse é o terceiro episódio, né? Falando sobre as perspectivas para 2022, o que podemos esperar para 2022 em algumas áreas. Já falamos aqui sobre a área da educação, em outro vídeo falando sobre arte e esporte, e nesse vídeo vamos pensar um pouco sobre a questão da economia para 2022, o que podemos esperar? Bem, pensando em 2021, nós tivemos um ano bastante difícil na questão econômica, uma recuperação, ou uma breve recuperação, porque 2020 foi um ano, né, de fato, derrubador, né? Porque até começou, de certa forma, um pouco mais equilibrado, mas a sensação foi de derrota por conta dessa reversão que a pandemia trouxe. Muito embora, se a gente pensar, né, a economia parece que teve essa puxada de freio de mão ali, deu uma certa arrumação em alguns setores. Se ele foi bastante prejudicial, por exemplo, à indústria, né, ele trouxe à tona a questão dos serviços e os serviços ligados a essa conexão serviços com tecnologia. Né? Explodiu, né, o que explodiu, né, nesse sentido foram os deliveries, né? E de fato, em comida, em compras, quase tudo fizemos durante um tempo ali, para quem ficou mais, né, de fato, guardando esse distanciamento social, quem pôde fazer também, né? Basicamente, né, se alimentou, né, quase que literalmente, do delivery. As atividades ligadas aos serviços é que de fato foram as mais fortes nesse sentido. Nunca consumimos tanta internet, por exemplo, e continuamos a consumir, e vem aí o 5G, né, que aliás é uma grande possibilidade da gente ampliar as nossas possibilidades, palavra que eu acho que vai ser a palavra-chave para 2022, né, de utilização da internet, né, essa internet, e do que a gente pode fazer da tecnologia, utilizar a tecnologia ao nosso favor. A economia já tem feito isso. Alguns dados serão um pouco perversos, se a gente pensar. Na questão do trabalho, do mercado de trabalho, que aliás já é uma transformação que já vem acontecendo há um bom tempo. Não dá para a gente continuar pensando, né, nem começar, porque muitos já alertam sobre isso, muitos cientistas sociais, que o mercado de trabalho ele não tem como voltar ao que era há 5, 10, 15 anos atrás. Ele está em franca alteração, franco movimento e na tendência da automatização da mão de obra, sobretudo da mão de obra não qualificada. Nós estamos enxergando isso, ou às vezes não estamos percebendo, e só pelo lado lúdico de achar que é legal, que é interessante, mas as transformações estão intensas. Quando você passa num shopping e vê lá o totem lá do fast food, do McDonald's, do Burger King, aonde você mesmo monta o seu pedido, touchscreen, né? Passa para lá como se estivesse no seu computador, né? Mas está lá uma tela gigante. Quantos funcionários deixarão de ser empregados a partir do momento em que você seja capaz de, ao invés de ter que pedir lá o caixa, né, você monta o seu próprio pedido? Quantos funcionários deixaremos de empregar? Quantos funcionários que de repente não têm uma qualificação maior vão deixar de ter essa possibilidade de emprego? E outros? Uma coisa para a gente pensar, o quanto o mercado de trabalho vai exigir, necessitar e solicitar pessoas que tenham qualificação, que saibam mais do que o nosso próprio idioma, né? Que tenham algum conhecimento de tecnologia, de programação, de algoritmos,
que entenda criticamente o que é esse universo da tecnologia, até para entender isso. Como eu posso me fazer necessário, sabendo que a inteligência artificial vai substituir boa parte do que é dos trabalhos que não necessitam de muita qualificação, né? Então eu estou me preparando para isso, eu estou procurando entender um pouco mais sobretudo essa linguagem, né, de programação. Eu sei que na maioria dos lugares não nos oferece essas possibilidades, mas o quanto que a gente também tem procurado fazer esse caminho. Porque o que vai ditar a economia é essa capacidade de utilização cada vez mais potente da inteligência artificial e a utilização da mão de obra humana só quando é extremamente necessário. Com o que eu chamo de política do lamba os beiços. O que eu quero dizer com isso? As ofertas de trabalho vão ser colocadas no mercado no seguinte sentido: você quer? Não achou bom? Então o problema é seu. Você está empregado? Olha, vai diminuir o tempo de intervalo para o almoço, vamos diminuir as folgas, ou então vai se trabalhar uma jornada menor com redução de salário. Você quer? Você está empregado? Quer continuar empregado? Então é um pouco isso. E lamba os beiços, porque se você não quiser, se você não acompanhar o que está sendo determinado nessas novas leis, flexibilizações das leis trabalhistas, você vai ficar sem emprego, sem colocação, né? Então, as novas oportunidades de trabalho cada vez têm menos garantias trabalhistas, garantias sociais, e nisso você tem que se enquadrar, porque senão você vai ficar sem emprego. E por isso, né, muitas vezes a gente está tendo que, tá bom, eu aceito, e lamba os beiços, porque senão você vai ser mais um desempregado nesse contexto, né? Então, coragem para a gente poder se preparar para o que vem por aí. Se, né, daqui a pouco as entregas vão ser feitas por drones, quem sabe então vamos fazer um curso de operador de drone. Vamos começar a buscar outras possibilidades para esse mercado de trabalho que muda a cada instante. Eu não sei o que será daqui a 5 anos, né? Que empregos serão viáveis e os não viáveis daqui a 5 anos. Então a gente pode pensar que tendências temos aí nesse campo da economia. A área da saúde é uma que promete ter ainda bastante espaço. Quando eu conversei na série que a gente faz aqui no canal, o que é que eu quero ser quando crescer, com o coordenador do curso de fisioterapia, ele falou sobre isso. Se a tendência da população é envelhecer, né, essa revolução, né, nos medicamentos, nas possibilidades, né, cada vez maiores de uma longevidade das pessoas, quem fizer curso de enfermagem, quem fizer cursos ligados à área da medicina, da saúde, do cuidador de idosos, é provável que tenha bastante campo de atuação. Então, é preciso estar atento ao que está acontecendo. Eu acho que talvez seja a grande sacada. E 2022 é um ano para não fazer dívidas, ok? Não fazer muitas dívidas, só as necessárias, né? Porque os juros, a tendência dos juros é ampliar, porque vamos falar de política no próximo episódio, mas o próximo ano é um ano que eu acredito que infelizmente será um grande vale-tudo para ganhar a eleição presidencial. E com isso, a responsabilidade fiscal vai passar longe. E com isso, né, com a promessa de aumento de algumas categorias, as outras também vão reclamar, e deve acontecer na economia o chamado efeito cascata. Ou aquela do dominó. Você já viu aquela cena, né, que tem um monte de dominó, pecinhas de dominó em pé, dá um peteleco e vai caindo todas? É mais ou menos isso
que se conceder aumento a uma categoria, né, do serviço público, quase todos, né, vão querer, em nível estadual, municipal e, sobretudo, começou lá a partir da federal, né, desse aumento proposto para os policiais federais, né. Então isso é provável que vá, né, empurrar quase todas as categorias a também exigirem, né, pedir o seu aumento, né, e com isso a inflação era algo que estava lá presa na caixa de Pandora. Eu acho que essa caixa infelizmente se abriu. É só ver, ter essa experiência cada vez que a gente vai no supermercado, onde a gente compra cada vez menos e gasta cada vez mais. E isso se reflete em quem usa cartão de crédito e não consegue pagar completamente a fatura, quem usa cheque especial, que tem limite no banco, ou que faz aqueles empréstimos que, né, você vai no caixa eletrônico, ele pisca ali, empréstimo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque o endividamento, que estava entrando num modo de controle, de repente pode ser mais um fator de descontrole, né? E preço da gasolina, dos combustíveis de uma maneira geral, do álcool, do diesel, empurram tudo lá para cima. Então a nossa esperança é que esse controle possa aparecer. Mas no mundo onde a pandemia parece que ainda não foi completamente vencida, a economia é algo sensível e sempre privilegia quem já tem recursos. Talvez já comecemos a assistir no Brasil novamente algo que eu vi nos anos 80, onde algumas pessoas viviam de renda, enquanto o trabalhador assalariado ia cada vez tendo menos condição de bancar, né, as suas despesas básicas de alimentação, de escola, de transporte, e vai cortando as coisas, infelizmente. O lazer, por exemplo, é uma delas, né? Então, uma economia que se propõe difícil. Temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Tentando, ser mais austeros nesse ano. Acho que esse ano é um ano que a gente precisa segurar mais a onda e tentar gastar o que é necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais. Como dizia lá num desenho da Disney, do Mowgli, né? Necessário, somente o necessário. Ok? Até o próximo episódio. Aí a gente vai falar de o que esperar de 2022 no campo da política. É o próximo episódio. Um abraço, até lá.